Chegando com mais um Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos, e hoje o nosso bate-papo é sobre doenças respiratórias durante o inverno. Você sabe, né? Para você que já frequentou um hospital, um pronto-socorro, sabe que durante essa época do ano os hospitais ficam lotados. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o doutor Paulo César Carvalho, pneumologista. Doutor, muito obrigada pela presença. Prazer estar aqui com o senhor também para a gente conversar sobre esse assunto. Tem trabalhado muito nos últimos dias? Muito. Bastante, né? O inverno é sempre uma época que a gente aumenta muito nosso trabalho, mas é gratificante. Sim, e aumenta muito. Em torno de quantos por cento aumenta assim, a pelo frequência? Menos 50%. Né? Quer dizer, essa mistura de tempo seco com frio, as pessoas adoecem, têm mais sintomas e aí procuram atendimento médico e a gente é muito mais requisitado. Né? Agora, não tem como evitar isso? Normalmente as pessoas já sabem que nessa época isso acaba piorando, né? A procura pelos hospitais aumenta, as crises pioram. Não tem nada para fazer para evitar? Então, se você já tem uma doença respiratória crônica, previamente diagnosticada, já faz um acompanhamento médico, o recomendado é manter o seu tratamento e não interromper na expectativa de que a doença se mantenha estável, né? Quando você não tem uma doença respiratória, realmente identificar se existe algum comportamento de risco. Por exemplo, se você é fumante e deve parar de fumar, principalmente agora, na época do inverno. As vacinas são úteis, né? A vacina contra a gripe, né? Do vírus influenza, a vacina da Covid também deve ser aplicada. E ficar sempre atento a seu jeito de viver, se tem praticado atividade física, se tem feito uma boa alimentação, se tem procurado ficar em ambientes arejados, ventilados, para evitar que haja um ar muito saturado, né? Então, é a necessidade de realmente mudança de um estilo de vida, no sentido de procurar ambientes mais saudáveis, sem abrir mão das boas práticas de saúde e de estilo de vida adequado. Então, quer dizer que o que acontece ou o que pode acontecer é que aquele paciente que já tem um quadro instalado, procura o tratamento. Aí durante o verão, as crises diminuem, ele suspende esse tratamento, isso é comum de acontecer? Infelizmente então? Isso é muito comum. Vou te dar um exemplo da asma, né, que é a popular bronquite, que é uma doença que se inicia na infância, né, costuma melhorar durante a adolescência e juventude. Por definição, é uma doença incurável, porque existem vários fatores que trazem a doença para fora do seu controle habitual e que as pessoas muitas vezes julgam que só se faz necessário o tratamento quando elas têm algum sintoma, quando elas estão com falta de ar, quando estão tossindo, quando estão chiando, né? E não fazem o tratamento regularmente conforme a recomendação médica, né? Então, o que acontece? Elas melhoram durante a primavera e o verão, principalmente o verão, suspendem ou começam a administrar a medicação conforme a sua percepção de controle e não se dão conta que chegamos em março, em abril e maio, mudou o clima, estamos no frio e continuam sem remédio. De repente, elas percebem que estão cansando, estão acordando à noite com falta de ar, estão tendo dificuldade no seu trabalho, nas tarefas simples do dia a dia, né? Então, assim, o ideal é quando você realmente entende qual é o comportamento da sua doença e não fica usando a medicação, entre outras medidas não farmacológicas, somente baseado na sua impressão que está tudo bem ou está tudo mal. Então, quer dizer que a asma, assim como, por exemplo, diabetes, ela exige um tratamento constante, contínuo. Essas doenças nós temos sempre que imaginar qual que é o seu risco futuro. Então, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, asma brônquica, são doenças que você tem que tratar para evitar um risco futuro que pode ser imediato, a asma é uma doença potencialmente fatal, ou uma perda funcional progressiva e irreversível se a doença não estiver bem controlada ao longo da infância, ao longo da juventude e da idade adulta enquanto jovem. Se você realmente não tem um tratamento adequado e espera sempre a doença descompensar para usar alguma medicação para alívio sintomático, provavelmente você vai ter um pulmão mais envelhecido do que você poderia ter se tivesse feito um controle adequado da sua doença. Então, mal comparando, é como se você, que nunca fumar tendo uma asma que é mal controlada. Então, você vai acelerar o processo de envelhecimento do seu pulmão. Perfeito. Entendeu? Além da asma, o que é mais frequente? A gente pode dizer que existem algumas doenças respiratórias mais frequentes? As doenças alérgicas, de modo geral, e as doenças infecciosas, principalmente virais. Nessa época do ano, elas são mais prevalentes.
E tudo isso faz com que você ou tenha uma doença aguda, que até então você não tinha, ou então que você piore a doença que você já sabia ser portador e que até então ela vinha bem controlada, né? Então, essa época do ano realmente ela exige uma abordagem muito mais pronta e mais agressiva por parte do médico, do sistema de saúde como um todo, para que você já traga o controle da doença como estava anteriormente e não faça com que essa pessoa procure uma emergência, seja internado no hospital, tenha que ir para uma UTI e exija muito mais do sistema de saúde com a questão de custo, uma série de implicações que são decorrentes da falta de controle dessas doenças que são perfeitamente controláveis. Um asmático bem controlado, ele tem uma vida normal. Haja uma doença que você pode ser um atleta de elite, de alta performance naquilo que você faz e ter asma e fazer o seu tratamento e não impactar em nada na sua vida. A gente escuta muitos especialistas, médicos, assim como o senhor, dizer que é necessário, nessa época do ano, você manter um ambiente ventilado, com janelas abertas, enfim, para evitar essa proliferação mesmo de vírus. E quais são os caminhos mais comuns, né? O que a gente, as dicas ou as indicações que a gente precisa seguir nessa época para evitar a nessa época do ano, normalmente assim, as pessoas tendem a fechar mais as janelas, as portas em razão do frio, né? Mas é importante que em algum momento você abra as janelas e tenha uma circulação de ar para que não haja acúmulo de micro-organismos, de poeira, de uma série de situações que vão agravar a sua doença. E vou citar um outro exemplo que é super importante. Por exemplo, a tuberculose é uma doença que se transmite através da tosse. Se você tem um ambiente que tem muita ventilação, a chance de que a doença se transmita é menor do que se tiver um ambiente fechado, com ar-condicionado, com as pessoas tossindo e, eventualmente, transmitindo a doença entre si. Então, essa prática de manter os ambientes bem ventilados, ela é muito saudável. Pois é. Tuberculose. A tuberculose, você trouxe um dado aqui, antes da gente começar a gravar, muito interessante, que, de fato, acho que a maior parte das pessoas desconhece, porque a percepção é de que é uma doença que não é tão frequente assim, mas você me disse que são 80 mil novos casos todos os anos. É em torno disso. Nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, houve uma redução em torno de 15% do número de casos novos, né? E até nos preocupa muito porque a gente imagina que isso vai ter um impacto no futuro não muito distante, né? Mas não houve de fato uma redução, foi um diagnóstico talvez que não foi realizado? Nós imaginamos que não houve uma diminuição real porque o que nós temos observado é uma demora maior do paciente conseguir ter o seu diagnóstico bem feito. Como muitas vezes o paciente refere um quadro de tosse e a doença mais prevalente nos últimos anos tem sido a Covid, algumas vezes ele faz um teste de Covid, ele recebe uma medicação para tratar algum sintoma respiratório, mas às vezes não é feito o exame de escarro, que é o exame que se solicita de rotina, e com isso o diagnóstico ele é atrasado, né? Então tem tentado fazer campanhas no sentido de chamar a atenção do sistema de saúde para que todo paciente que tenha tosse por mais de 3 semanas, desde que você não identifique uma causa evidente, como uma crise de asma, sinusite, outra doença que causaria tosse, você obrigatoriamente solicitar um exame de escarro, porque você pode estar diante de um caso de tuberculose. É importante fazer um exame de imagem, uma radiografia, ou eventualmente uma tomografia, mas principalmente uma radiografia, mas nem sempre a radiografia da tuberculose ela é clássica e chama a atenção dos colegas menos experientes que não são tão familiarizados com a doença, né? Então, o que a gente sempre recomenda é que se o paciente tem tosse há mais de 3 semanas, que ele faça um exame de escarro e faça a pesquisa de tuberculose, que o diagnóstico é muito simples. Até por a gente não fala tanto hoje mais da tuberculose, houve um tempo, obviamente, né, quem é aqui de São José dos Campos sabe, né, São José viveu a fase sanatorial, com o tratamento, com os hospitais para tratar pessoas com tuberculose, mas isso já faz um tempo, né, e muita gente não sabe exatamente o que é a tuberculose. Vamos esclarecer então, doutor, aproveitando essa oportunidade? Então, a tuberculose é uma doença de transmissão respiratória causada por um germe específico, que é o Mycobacterium tuberculose, famoso bacilo de Koch. É uma doença que pode atingir qualquer tecido, órgão, sistema do nosso corpo. Não existe um lugar do nosso corpo em que você não possa ter tuberculose, porém, a única forma de transmissão da doença é através da tosse. Então, você precisa ter a doença
ativa no pulmão para que você, através da tosse, elimine o bacilo. Esse bacilo ele vai ser eliminado no ar e quem estiver próximo ao paciente doente vai inalar essa secreção com bacilo. Esse bacilo vai penetrar no seu corpo e ali ele vai ficar localizado. A doença pode não progredir, fazer uma cicatriz, um granuloma de uma lesão residual, ou ela pode cair na circulação do sangue ou da linfa e parar em qualquer setor do nosso corpo e a doença ali se manifestar. Mas a única forma de transmissão é através da tosse. Por isso que a gente dá tanta importância para a pesquisa do escarro, porque é através do escarro que você faz diagnóstico da forma mais comum, que é a forma pulmonar. Tá? Agora, você pode ter tuberculose em qualquer região do nosso corpo, na pele, no fígado, no osso, no sistema nervoso central, no coração. O que a gente sempre recomenda é quando estiver se investigando alguma doença em que vai ser submetido o paciente a algum procedimento diagnóstico, alguma punção, alguma biópsia, sempre cogitar a possibilidade de tuberculose e naquele material fazer a pesquisa da doença, que é uma doença muito comum no nosso meio ainda. Pois é, 80 mil casos por ano é bastante coisa ainda, coisa. Né, doutor? Agora, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu posso estar com o vírus, é isso? Com a bactéria. Bactéria. Então, eu posso estar com a bactéria e não manifestar a doença. A tuberculose tem uma definição de infecção e de doença. Você se infecta, o bacilo está dentro de uma estrutura que não é na via aérea e você não elimina através da tosse. Uhum. Essa infecção, que a gente chama de infecção latente, ela pode permanecer por toda a sua vida sem nunca causar qualquer sintoma e nunca manifestar e não transmitir para os outros. Agora, essa infecção latente, ela pode entrar em atividade caso você tenha uma queda da sua imunidade transitoriamente, ou por um quadro de diabetes, ou por um alcoolismo, ou por conta do HIV, e aí aquele bacilo que estava no estado de latência, em remissão, ele entra em atividade metabólica, vai se multiplicando, isso leva semanas, meses ou anos, e ao longo de um tempo, se for uma lesão cavitária, rica em bacilos, a pessoa vai tossir, vai eliminar a secreção rica em bacilo e com isso vai transmitir a doença. Mas sempre uma doença de evolução crônica. Você nunca se infecta hoje para adoecer daqui a 2 semanas. Você geralmente, o quadro clássico da tuberculose é você se infectar na infância e adoecer na idade adulta. O tempo de adoecimento mais frequente é entre 20 e 50 anos de idade, que infelizmente é o período mais produtivo do ser humano. Sim. Então a tuberculose é uma doença que ela limita a capacidade de produção das pessoas, porque elas vão adoecer numa fase da vida em que elas estão no máximo de chance de trabalhar, de produzir, de gerar renda, né? E como a população está envelhecendo, o que a gente tem notado é que essa faixa etária, que no passado era até 50 anos, hoje está se tornando 60. Eu tenho paciente no ambulatório que tem 80 anos e tem tuberculose. Então, está mudando um pouco o perfil da doença em razão do nosso envelhecimento. A doença, como você falou, é uma doença social também, né? Tem enorme impacto social. Pessoas que fazem uso de drogas, que são moradores de rua, que vivem em casas muito simples, que geralmente tem um cômodo para todo mundo morar junto, né? Aí a doença se transmite com muito mais facilidade, né? E são pessoas que muitas vezes não têm um acesso fácil ao sistema de saúde, né? Então é uma doença que tem assim, um enorme impacto social, tanto que tem alguns lugares em que o sistema de saúde cria ambulâncias, serviços de móveis, em que eles vão atrás do doente para que o doente tome remédio no lugar em que ele vive na rua, debaixo de um viaduto, né? Como a tuberculose é uma doença que o tratamento tem que ser feito diariamente, de forma ininterrupta, por pelo menos 6 meses, se o paciente não faz uso da medicação, você é obrigado a ir atrás dele para dar o remédio para ele tomar, para que ele possa curar e deixar ele transmitir a doença para os outros. Pois é, e o tratamento é um tratamento eficaz hoje. A chance de cura é 99% dos casos. Agora, o que acontece é que, como o tratamento ele é muito eficaz, às vezes as pessoas começam a melhorar, acham que já estão em condições de reduzir a medicação e, por conta própria, não deixam de tomar medicação regularmente. Então, por conta disso, a Organização Mundial de Saúde, e aqui no Brasil o Ministério da Saúde implementa também essa prática, faz um tratamento chamado supervisionado. Legal. Então, você vai pelo menos 3 vezes de manhã na unidade básica do seu bairro
e toma a medicação na presença de um profissional de saúde, geralmente uma enfermeira. E aí você leva o remédio no outro dia para tomar em casa. E aí você garante que o paciente tomando a medicação diariamente, ele aumente a chance de cura, ele não abandona o tratamento e com isso você interrompe a cadeia de transmissão, que é o mais importante. Se o paciente usar a medicação regularmente durante o tempo mínimo de 6 meses, a chance dele não curar é muito baixa. Isso só acontece quando você tem alguma forma resistente ou por alguma razão a medicação não for tomada de forma regular. Doutor, assim como para a tuberculose, você está com o organismo forte, né, com a imunidade alta, garante muito ou evita pelo menos doenças respiratórias, né? Quais são os cuidados? Então, o epitélio respiratório, ele tem uma característica de ser cilíndrico ciliado. O cílio é um pelinho que tem em toda a mucosa respiratória, tanto do trato superior quanto do trato inferior, que ele ajuda na remoção de partículas e faz uma higiene de todo o trato respiratório. Se você se mantém saudável, se você está num ambiente que tem uma umidade adequada, tem uma temperatura adequada, esses cílios funcionam perfeitamente e você dificilmente vai ficar acumulando secreção na via aérea. Secreção parada na via aérea é fonte de colonização para crescimento de vírus, bactérias, fungos, e aí você começa a viver uma situação de risco para que alguma doença, principalmente infecciosa, se instale, né? É importante que tenha todos esses cuidados para que você não propicie as chances de que essas doenças surjam no nosso organismo. Lavagem por exemplo, lavar o nariz em casa, existe alguma técnica que eu possa fazer para evitar? Então, a lavagem com soro fisiológico é adequada, né? Algumas pessoas advogam o uso de aparelhos de umidificar o ar, isso tem pouca implicação, porque normalmente você tem que estar muito próximo do aparelho, né? Agora, é muito importante manter sempre as fossas nasais desobstruídas, porque a fossa nasal tem uma importância para preparar o ar que vai chegar até os pulmões. Então, ela umedece, ela limpa e ela aquece o ar. Então, a gente está sempre tendo que limpar realmente a fossa nasal e mantendo bem desobstruída para que você não respire pela boca. Isso acontece, às vezes, muito em criança, né? Crianças, às vezes, têm problema de rinite, aumento de adenose, outras doenças que dificultam a respiração por via nasal, elas têm uma respiração mais bucal e aí começam a ter implicações na parte pulmonar, com infecções respiratórias, piora do quadro de asma, né? Então, o nariz tem que estar realmente muito bem livre. Esses umidificadores, então, eles têm pouca eficácia, como aquelas receitas caseiras do balde no quarto, toalha molhada? Não tem muito valor, não. O importante é se hidratar muito bem e sempre limpar as fossas nasais com soro fisiológico em temperatura ambiente. Doutor, muito obrigada pelo bate-papo, pelas informações. Prazer conversar com você. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer foi meu. E para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado todas essas informações e cuide-se. Até a próxima.